A mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós chegamos à mensagem 17 do tema geral, a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras preciosas para a edificação. Estamos falando, já chegamos nas epístolas de Pedro, mensagem 17, pastor e bispo da vossa alma. Leitura da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 25. Antes de iniciar a palavra, eu gostaria de falar um pouco sobre os investidores do reino. Vocês receberam todos essa folha e os irmãos aqui na frente deram um encorajamento. Mas eu gostaria de situar os irmãos de que nós precisamos mudar um pouco a nossa mentalidade com a necessidade da obra do Senhor, e nós precisamos ter uma visão de que a obra do Senhor aqui na terra, quem tem que levar adiante é a igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Portanto, a necessidade financeira da obra precisa atender o avanço da obra na velocidade do Senhor. Nós não podemos atrasar a obra do Senhor por causa da nossa falta de recursos. E se o Senhor tem uma velocidade a levar a sua obra adiante, certamente Ele supre com os recursos financeiros. E Ele supre a partir de quem? A partir de nós. Nós que tocamos a obra do Senhor. Então, a primeira mudança de mentalidade. Quem está tocando a obra do Senhor não é uma pessoa, não é um indivíduo. Quem está tocando a obra do Senhor somos nós todos. E nós não temos no nosso meio, e nem o Senhor quer, assim, contar com um multimilionário, um banqueiro, né? Ou alguém que supra todas as necessidades da obra. Irmãos, o Senhor não usa esse princípio. O Senhor quer contar com todos vocês, todos nós, cada membro do corpo de Cristo. Portanto, irmãos, é uma honra, é um privilégio nós podemos participar do avanço da obra do Senhor também nos seus recursos financeiros. Aquelas mulheres de Lucas capítulo 8 atenderam todas as necessidades do Senhor Jesus enquanto esteve na terra. Parece que Jesus nunca falou sobre isso, mas elas se prontificaram a preparar tudo que necessita para Jesus poder pregar o evangelho, a logística, a necessidade, né, de hospedagem, comida e o dinheiro necessário. Irmãos, é nesse mesmo princípio que o Senhor quer que nós tenhamos essa mentalidade diferente. Nós é que né, o Senhor quer, a partir de nós, suprir a necessidade da sua obra. E se nós temos realmente um coração de trazer o Senhor de volta, irmão, nós não podemos deixar que a obra tenha falta de recursos para poder trazer o Senhor de volta. Portanto, irmãos, daqui para frente, quem vai, né, por que surgiu essa necessidade de investidores do reino? Nós investimos no reino. O reino do Senhor precisa ser estabelecido, expandido, né? Expandido para que o Senhor possa voltar. E é para isso que nós estamos aqui. Portanto, irmãos, os investidores do reino são cotas de R$500, né? Para aqueles irmãos que têm essas condições. Eu creio que, irmãos, ainda que você pode considerar que você não tenha, irmãos, se você for diante do Senhor e orar e pedir, o Senhor vai dizer um dia para você, você tem condições sim, e eu vou suprir através de você como um canal. E você vai se surpreender o que o Senhor pode fazer na sua vida financeira.
Irmãos, quando nós levantamos essa questão já há alguns meses, e nós tivemos uma comunhão lá na Estância com algumas regiões que estavam iniciando investidores do reino, por exemplo, uma região 4, região do Nordeste, com 5 estados do Nordeste. A mentalidade dos irmãos líderes é que eles iriam levantar 30 cotas de R$ 500 para a necessidade da obra do Senhor ali na região. Irmãos, nós imediatamente falando, vocês precisam levantar no mínimo 200 para 300 cotas no mínimo. E, irmãos, eles ouviram essa palavra naquele final de semana que nós estávamos tendo comunhão na Estância. Naquele mesmo final de semana, eles não estavam na sua região, passaram a ligar para os irmãos. Vocês acreditam que naquele final de semana, eles partiram de 30 cotas para 200 cotas. A limitação está aqui na nossa cabeça. A hora que eles abriram para os irmãos e irmãs participarem, e principalmente as irmãs nos surpreendem. As irmãs são mais práticas. Elas podem ser muito econômicas no seu gasto doméstico, mas para a obra do Senhor, as irmãs têm mão aberta. Às vezes é melhor a gente falar com as irmãs do que com os irmãos. Então, vamos mudar a mentalidade. A região 1 precisa ser uma das regiões que mais cotas tem, em termos de investidor do reino. É uma região vasta, grande, né? O Senhor vai dar essa oportunidade para vocês se redimirem, né? Nessa manhã eu estou falando para vocês, e eu creio que já aproveita falando para todas as igrejas. Nós podemos desafiar o Senhor. É o único assunto que o Senhor fala, provai-me nisto. Podemos provar o Senhor. O Senhor vai derramar, abrir a janela do céu e derramar, né, para o que necessita, e esse dinheiro vai passar por você. Irmão, não só, você vai ver que não só você vai ter condição de uma cota, você vai começar a assumir 2, 3, 4, 5 anos, o Senhor começar a abençoar. Né? Vamos acreditar, irmãos, vamos acreditar que o Senhor pode realmente, e o Senhor vai usar você, né, para trazer recursos para a sua obra, para expandir para toda a terra, não é só aqui na região, não. Nós vamos expandir essa obra para toda a terra, como de fato está acontecendo. Daqui a uma semana e pouco, irmão, nós estaremos indo para a África do Sul, porque o Senhor usou os recursos, né, oriundos das próprias igrejas aqui, e nós estamos, né, vocês sabem que na África, nesses 2 anos e meio, nessa nova etapa de trabalho, nós já gastamos R$ 5 milhões. De onde saíram esses recursos? De nós, dos irmãos, certo? E o Senhor vai continuar, e vamos parar por aí? Não, vamos continuar. Portanto, irmão, seja você um investidor do reino. Eu sei de irmãos lá em São Paulo participam de 30 cotas. Sabe? Então, não menospreze, né, o que o Senhor pode dar para você participar. Tá, agora tem muito mais irmãos, muito mais quantidade de irmãos que não podem assumir uma cota de 500, por isso que nós abrimos a oportunidade para todos, para o sócio do Evangelho. Então, se você não pode uma cota de 500, você pode R$10, R$50, R$100, R$200, não tem problema. Você participa, por isso que aqui está também sócio do Evangelho. E o sócio do Evangelho Kids é para nós educarmos as nossas crianças. Elas podem levar R$1, 50 centavos, né? R$2, R$5, que seja. Irmãos, já cria uma cultura das nossas crianças já participarem também do sócio do Evangelho. E os sócios do Evangelho são principalmente para a manutenção da obra regional. A própria região mantendo a sua obra. Nós podemos todos participarem. Irmão, ninguém fique de fora. Ninguém fique de fora. Não importa a quantia. Eu quero participar, quero fazer parte disso, né? Onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Tá bom? Então, essa palavra de encorajamento, rapidamente lhes passo. Espero que vocês possam ainda, quem já preencheu, repreencha, né, com valor melhor, tá? E diante do Senhor, o Senhor vai dar recursos para você. Desafie o Senhor nisso. Desafie. Não vai fazer cálculo. Não fica fazendo cálculo diante do Senhor, tá bom? E outra coisa que preciso falar para vocês é que
Irmãos, as nossas conferências de jovens e adolescentes, nós vamos fazer uma só conferência, não vamos fazer separadamente de jovens e de adolescentes. Porque os nossos adolescentes hoje, irmãos, amam tanto a palavra que têm condições de assimilar a palavra, né, tanto quanto um adulto ou até melhor. Porque eles tomam nota, eles ruminam, eles entram, são muito focados, têm o amor reverente à palavra, e o Senhor tem abençoado pela sua simplicidade e pelo amor à palavra. Portanto, irmãos, nós consideramos que não precisa separar mais os nossos adolescentes, nossos jovens, eles vão receber a mesma palavra. Pode ser que uma atividade ou outra tarde seja uma coisa mais específica, mas a conferência será uma só, né? Iniciará numa quinta-feira e terminará no domingo de manhã com a palavra profética ao vivo para vocês, tá bom? Então, isso já vai acontecer em janeiro, e por causa disso, nós, os intendentes que cuidam, né, deles, irmão, precisam participar. Vocês precisam, né, ajudá-los, monitores ou coisas desse tipo, né, vocês precisam participar. E como diminuir o número de dias, eu acho que dá mais oportunidade para mais irmãos participarem. E eu quero dizer para vocês, preparem desde já, né, as condições para que os irmãos jovens possam participar. E também outra novidade, que a conferência internacional no Carnaval, também, irmãos, nós vamos diminuir o número de dias. Por quê? Porque nós já estamos vivendo uma vida da igreja muito intensa. Os cooperadores, os irmãos líderes de cada região, estão acompanhando praticamente todas as conferências regionais. E estão correndo atrás, e isso está trazendo muita bênção para as igrejas. E quando nós chegamos na conferência internacional, né, parece que os primeiros 2, 3, 4 dias, já a carga de suprimento, a carga de encargo que o Senhor tem nos passado, já parece que já passou uma semana. Tão intensa, né, era a passagem de encargo. Então, irmãos, nós sentimos que não há necessidade mais nós continuarmos com esse paradigma de conferência de 9 dias. Podemos diminuir, podemos fazer conferência, né? Por exemplo, no Carnaval, você praticamente não precisará pedir licença da sua empresa, certo? Nós vamos começar no sábado, que na verdade sexta-noite, para quem chegar, nós já vamos fazer a abertura, e sábado, domingo, segunda, terça e quarta de manhã, que termina também o feriado no Carnaval, termina também a conferência quarta de manhã. E dessa maneira, irmão, nós podemos encher a estância. Vamos levar o maior número de pessoas para lá, né? Não precisa tirar férias, né? Você pode ir. E em setembro nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, queridos irmãos, preparem-se para essa mudança para essa próxima conferência internacional, e vamos trabalhar desde já, irmãos, para levar o máximo número de irmãos possível, não é isso? Vamos já viabilizar, né, os irmãos, aqueles que têm dificuldades, irmão, já parcela, já ajuda eles a fazerem poupança, e chegando o dia, né, nós é só já reservar passagem para ficar mais, né, preço mais em conta para ir, tá bom? Então, essas são as mudanças. Eu creio que o Senhor vai nos abençoar ainda mais. E, né, continuo pedindo agenda positiva. Os irmãos que puderem acompanhar presencialmente as conferências, irmãos, as igrejas vão ser cada vez mais saudáveis por acompanharem de perto, seus irmãos acompanharem de perto as conferências da palavra, tá bom? Então era isso que eu tinha que falar antes da palavra. Muito bem, nós chegamos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Eu acho que não preciso repetir o encargo de Pedro,
vocês sabem, né, que Pedro estava falando para os forasteiros, os peregrinos dos judeus, crentes, né, e de que o próprio Pedro, ele percebeu o quanto ele, como homem natural, não teria mínima condição de servir ao Senhor e atender a necessidade da obra do Senhor. Então ele já viu que há necessidade de transformação, nós precisamos da salvação da nossa alma. Não podemos servir ao Senhor de uma maneira natural. Então ele já começa a falar que nós que fomos regenerados para uma viva esperança, e agora, irmãos, Deus está nos provando, como se prova, né, como se refina o ouro, né, tirando todas as impurezas. É isso que Deus está fazendo no nosso meio. Às vezes você não entende porque você está passando por dificuldades, passando por tribulações, passando por sofrimentos, né? Você que agora decidiu amar o Senhor, seguir ao Senhor, a palavra de perto, e agora vem uma situação de provação. Fique sabendo que o Senhor, na verdade, quer purificar você, quer fazer com que essa fé sua seja totalmente pura, para o Senhor eliminar todas as impurezas do velho homem do nosso meio. E assim, irmãos, para nós alcançarmos finalmente a salvação da nossa alma. Quando alcançarmos a salvação da nossa alma, a plena filiação terá alcançada por nós. Irmão, quando a igreja chegar nessa condição, o Senhor voltará. E nós provavelmente os vencedores, e eu espero que eu estou falando para um grupo de pessoas que desejam ser vencedores, né? Então nós estaremos reinando com o Senhor, mesmo na grande tribulação. O Senhor nos livrará da grande tribulação, estaremos já no terceiro céu, no trono de Deus, e nós vamos reinar com o Senhor durante 1000 anos. Eu espero que você e eu façamos parte disso. É para isso que nós estamos lutando aqui na terra, né? Ó Senhor Jesus. Então, por isso que nós ontem falamos, para isso, precisamos alimentar essa vida que nasceu de novo dentro de nós, despojando toda a maldade, né? Todo dolo, aqui, né, versículo 1 de capítulo 2, todo dolo, todas as hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência, e começar a desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual da palavra, né? E ontem nós lemos Isaías 66, né, o versículo 2, a condição para realmente crescermos e chegamos à salvação completa, para o Senhor nos abençoar, irmãos, é ter um coração aflito e abatido. Em outras palavras, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quem quer participar da realidade do reino dos céus, irmão, tem que ter espírito, né? Espírito contrito, um espírito vazio, não aqueles que se consideram alguma coisa, aqueles que se consideram bons, capazes, né, de fazer a obra de Deus. Deus não procura esses. Deus procura aqueles que se sentem que não são nada, são totalmente insuficientes para a obra do Senhor, como Pedro se sentiu depois de negar o Senhor 3 vezes. Irmão, dessa forma o Senhor tem, né, ele consegue nos edificar em uma casa espiritual, ele se sentir à vontade. Ele não encontra resistência da nossa capacidade, das nossas opiniões, ele encontra, né, totalmente em casa, se sente à vontade. E não só isso, precisa ter amor reverente à palavra de Deus. Portanto, irmãos, é por essas condições que o Senhor tem abençoado nossos adolescentes. Isso contagiou nossos jovens e está contagiando toda a igreja por amor reverente à palavra. Então, rapidamente falando desse pano de fundo, e quando chega no versículo 11, lembro novamente que Pedro está falando, capítulo 2, versículo 11, Pedro estava falando com um público que eram considerados da dispersão, os peregrinos, os judeus crentes que estavam espalhados
pelos diversos países, diversas nações gentílicas, né? E Pedro falava como eles deveriam se comportar nessas nações. Por isso, versículo 11, eu vou ler aqui para vocês. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Vocês entenderam, né? Exorto-vos como peregrinos e forasteiros, porque eles eram, que sois, né? A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, os que são peregrinos são judeus, crentes, mas todos nós, na verdade, somos peregrinos aqui na terra. Hebreus capítulo 11, né? Vou lembrar vocês novamente. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele recebeu uma promessa e partiu para uma terra que não sabia, não conhecia, certo? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele não tinha uma esperança de ir para uma terra, né? Ir para uma terra física, embora Deus lhe prometeu a boa terra, boa terra de Canaã. Mas, na verdade, Abraão, a esperança dele está numa cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ele não saiu para voltar, não. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Por isso, irmãos, nós também, embora não sejamos esses judeus que estavam em pátria alheia, irmão, nós também, na verdade, nós pertencemos à pátria celestial, né? Nós pertencemos à cidade que tem fundamentos, que o Senhor é o edificador. Portanto, irmãos, nós não somos dessa terra. Mesmo com relação a investidores do reino, com relação às ofertas, irmãos, não adianta a gente investir tanto na terra. Vamos gastar aquilo, certo? Que é necessário. Tá? Se você precisa de uma casa grande, e o Senhor sabe da sua necessidade, vai te dar uma casa grande. Não precisa, né, você ter uma família grande, tem membros, né, muitos membros, o Senhor vai te dar uma casa grande. Se você precisa de um carro, o Senhor vai te dar segundo a sua necessidade. Mas, irmãos, não vamos ter um coração de investir nessa terra. Vamos investir no reino, porque a nossa pátria é celestial. Por isso que a última festa dos judeus também é chamada a festa dos tabernáculos. Há muitos judeus ricos pelo mundo todo, não há? Né? Os judeus são os que são mais ricos em toda a terra.
Mas, irmãos, eles podem morar em mansões, podem ter iates, podem ter aviões particulares, mas quando eles vão para essa festa dos tabernáculos, o Senhor falou para eles, eles vão despojar todos o conforto dele material, eles vão habitar em tendas, como outros judeus. Nós vamos todos habitar em tendas, de uma maneira simples. Você já acampou na vida, não? Já acampou, né? Não dá para você levar muita coisa, né? Dá para você levar colchão, né? Se o edredom, acho que aqui não usa edredom, né? Nem sabe o que é edredom, né? E você não precisa levar todos os elementos do seu conforto. Ali você é simples, não é isso? Leva uma mochila, né? Acho que aqui não precisa nem água, né? Aqui não precisa nem de lençol para se cobrir, né? Né? Então, você vive de uma maneira simples, porque você é um mochileiro aqui na terra, né? Portanto, irmãos, não invista tanto na terra. Vamos viver uma vida simples, tá? Eu não condeno quem tem casa boa, quem tem carro bom, não. Cada um tem aquilo que precisa, o Senhor vai suprir, certo? Mas, irmãos, vamos procurar viver uma vida simples, uma vida de peregrinos. Nós somos peregrinos nesta terra, tá bom? Vamos investir todo o dinheiro possível para, né, o reino. Somos investidores do reino. Amém? Por isso, irmão, enquanto nós vivemos, né, aqui na terra, nós somos do reino celestial, mas nós ainda estamos vivendo aqui na terra. Enquanto vivemos aqui na terra, nós ainda estamos sujeitos às influências da terra, tá? É por isso que eu tenho falado, irmão, João 17, né? Em João 17, o Senhor orou ao Pai, de que aqueles que o Pai lhe deu, ele não perdeu nenhum e não vai perder nenhum, tá? Só que ele disse uma coisa no versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, o que são do Senhor precisam é da palavra. Não é tudo que nós precisamos é a palavra, não é isso? Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Pelo fato de você estar vivendo pela palavra, é a palavra que governa você, que dita a regra na sua vida, o mundo odeia. Porque o mundo quer que você siga o sistema do mundo, né? O mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmão, pensa bem, nós não somos do mundo. Assim como nosso Senhor Jesus não é do mundo, tá? Aí, versículo 15, só que não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Deus não nos tirou do mundo, porque nós precisamos continuar vivendo no mundo, para quê? Para ainda, primeiro, por um lado, processar a salvação da minha alma. Mas, por outro lado, né, o Senhor ainda precisa de mim para investir no reino, para pregar o evangelho do reino, resgatar muitas outras pessoas. Tá certo? Então, se o Senhor nos tirou do mundo, nós saímos do mundo, acabou. Mas o Senhor não nos tirou do mundo, né? Só que o Senhor pede para o Pai que os guardes do mal. Versículo 16 de novo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, isso é importante você saber. De um lado, irmãos, por duas vezes, Jesus falou, eles não são do mundo como eu não sou. Por duas vezes. Isso quer dizer o que, irmãos? De fato, nós não somos do mundo. Mas nós ainda vivemos no mundo. Esse é o problema. O fato de nós vivermos no mundo, o mundo ainda pode ocupar o nosso coração. Ainda existe uma luta, certo? Essa luta. Então, a nossa luta, irmãos, não é... Vamos lá, Efésios 6. Efésios 6. Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essas autoridades do mal estão nas regiões celestes, mas atuam onde? Atuam no mundo, porque eles são dominadores do mundo. São forças espirituais do mal, mas eles têm um domínio do mundo. E você vive no mundo. Vocês estão percebendo o perigo? Né? Nós estamos vivendo no mundo onde quem domina são esses principados, potestades, autoridades, são forças espirituais do mal, são dominadores desse mundo das trevas. E nós estamos no mundo, estamos sujeitos a essas forças espirituais do mal. Por isso, irmãos, Senhor Jesus pede ao Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É esse mal, tá? Então, irmãos, nessa luta contra o maligno, nós precisamos saber que luta é essa, né? Porque ele fala assim, eu falo assim, Pedro fala que a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essas paixões carnais fazem guerra contra a alma, não permite que a sua alma seja salva pela transformação, pelo suprimento da palavra. E então, o que o mundo quer fazer, irmãos? O mundo quer ocupar o seu coração. Então, nessa luta, precisamos saber que o maligno usa o mundo para lutar contra o Pai. Quem é o opositor direto ao Pai, irmãos, é o maligno que usa o mundo. O mundo é o seu instrumento. Da mesma maneira, irmãos, nós temos ferramentas que são a comportagem, né? Nós temos ferramentas que são os adolescentes, né? Com os jovens e com os intendentes. O mundo também tem seu instrumento, tem a sua ferramenta. Qual a ferramenta do mundo? Maligno também tem a ferramenta que é o mundo, né? Para nos vencer, para nos ocupar. Portanto, irmãos, nós não podemos permitir que o inimigo usa o mundo, irmãos, para ocupar o nosso coração. Por que Deus quer o seu coração e o maligno também quer o seu coração? Por quê? Quem sabe? O coração é o centro de disputa. Por que para Deus é tão importante o coração? O coração é a terra onde Deus pode semear a semente do reino. Aí o reino cresce e Deus estabelece o reino dele aqui na terra, não é? Aí automaticamente expulsa o reino de Satanás. É por isso que Satanás não vai permitir que esse reino se estabeleça aqui na terra. Então ele quer ocupar o seu coração, danificando-o para receber a semente do reino. Onde está essa afirmação de que o coração nosso é a terra para receber a semente do reino? Mateus 13. Você conhece a parábola do semeador? Não é só, né, na escola dominical para você ouvir como história, não. Ali olha aqui, ó, capítulo 13, versículo 19, embora fale um pouco do lado negativo, mas aqui tem as definições certas. A todos os que ouvem a palavra do reino, não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. O que foi lhes semeado no coração? É a semente que foi semeada pelo semeador, tá? Porque no versículo 3, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. Né? Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol
a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí que Jesus explica que a semente é a palavra do reino. E a terra para onde a semente, né, cai, para fecundar, para brotar, é o coração do homem. Coração do homem. Portanto, irmãos, aqui Deus precisa do coração do homem para estabelecer o reino de Deus. Deus precisa ganhar o seu coração. Deus precisa do coração dos homens. Então, quando nós vamos para a rua pregar evangelho, sabe? Posso orar por você, ler uma palavra da imersão. O que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos, né, sendo usados por Deus para ganhar o coração, aquele coração. E aquele coração tem que ser uma terra para receber a palavra do reino. Uma semente incorruptível tem que entrar lá para que o reino possa se estabelecer lá e crescer. Por isso, irmãos, o maligno não quer isso. O maligno usa, né, todas as suas forças para impedir isso. Eu espero estar conseguindo mudar a sua maneira de pensar. Então, o coração é o centro é o terreno de luta, é o campo de batalha. Tanto Deus como o maligno quer ganhar o seu coração. O maligno quer estragar o seu coração para Deus, mas Deus quer ganhar o seu coração para o reino poder, né, se estabelecer e crescer aqui na terra. Ó Senhor Jesus. Eu vou dizer outra coisa, eu não queria falar isso, mas eu quero dizer outra coisa. Hoje, né, preparando essa mensagem, eu percebi, porque a maneira antiga de eu entender a parábola do semeador, do capítulo 13 de Mateus, era que Deus, né, alguém veio para semear, nossos cooperadores vão saindo para semear, nosso Senhor Jesus veio aqui na terra para semear, e quando semeia se encontra esses 4 tipos de terra. Não é assim que nós aprendemos? Caiu em 4 tipos de terra. Caiu em quê? Caiu a terra à beira do caminho, certo? Uma terra rochosa, ou entre os espinhos, e no fim, na boa terra. Então, né, em que terra você é para cair essa semente? Geralmente fala, eu quero ser a boa terra. Não é assim? São 4 tipos de pessoas, 4 tipos de coração. Irmãos, mas hoje eu não entendo assim. Eu entendo, irmãos, que essa semente já semeou em você. Não sei se você entende. Esses 4 tipos de solos estão falando da sua história. Não são de 4 pessoas diferentes. Falando só a história. O Senhor um dia semeou a semente no seu coração e você creu no Evangelho e você foi salvo. Você hoje tem a semente incorruptível no seu coração, mas principalmente ainda está confinada no seu espírito humano. O seu coração só participou para aquele momento inicial, para o Senhor regenerar, fazer nascer de novo a vida de Deus em você. Mas depois disso, essa semente não cresceu mais. Por que não cresceu mais? Porque seu coração está que nem uma terra à beira do caminho. Por isso que Jesus explica aqui, ó, o que é a beira do caminho aqui, ó, versículo 19, não é isso? A todos os que ouvem a palavra do reino não a compreendem. Irmãos, muitos têm já a semente dentro de si, mas a palavra profética toda semana está falando e muitos não compreendem. Muitos não estão nem aí com a palavra, porque está falando grego para ele, né? Ele não está entendendo nada e nem quer entender. Irmãos, ele vai viver, ele é um cristão? É um cristão. Vai continuar cristão? Vai, não vai perder a salvação. Mas, irmão, essa semente está à beira do caminho.
Tá? Muito tráfego, dia a dia, ele não tem tempo para compreender a palavra. Eu não tenho tempo para ouvir a palavra. Eu não tenho tempo para fazer transcrição. Não tenho tempo para fazer imersão. Eu não tenho tempo nem sequer ir para a reunião ouvir a palavra. Não é isso? E essa semente fica lá, irmão, parada. Aí, um pouco melhor. A semente caiu, né? Vamos lá, versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Então, já um pouco melhor. Puxa, o irmão me levou para uma reunião, de repente foi para uma reunião, recebi a palavra, puxa vida, como é que eu estou perdendo isso? Que palavra boa, né, e tal, e recebe com alegria, mas o que acontece? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, é sempre por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, irmãos, vocês, esse segundo, você está em que estágio? Está no segundo estágio, né? Você recebe a palavra com alegria, mas depois não surte muito efeito. E o terceiro tipo é o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, já é melhor. Porém, né, já ouve a palavra e a palavra consegue brotar, consegue crescer, só que ao crescer encontra o quê? Os espinhos que sufocam. Então, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Você está nesse estágio? Você ama a palavra, você quer que a palavra cresça, você gosta da palavra. E a palavra encontra uma terra para poder crescer, só que você não tirou espinhos. Né? Você ainda ama o mundo. O mundo, ainda consegue com os cuidados do mundo, com a fascinação das riquezas, conseguem te sufocar. Irmãos, quando o Senhor voltar, irmãos, essa semente sua não frutificou. Irmãos, é melhor a gente desenvolver até chegar no quarto tipo de solo. Né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Irmão, nós ouvimos a palavra e nós a compreendemos. E este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esse, quando o Senhor voltar, irmãos, vai reinar com ele durante 1000 anos. Irmãos, vamos buscar limpar nosso coração. Por isso que a luta aqui, irmãos, é... João, ele já... Né, eu falei, né, quando falamos de João, acho que capítulo 2, não é isso? 1 João, capítulo 2. Né? Versículo 15, não é isso? Não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque não cabe duas coisas no mesmo espaço. O coração é um só. Se você ama o mundo, o maligno está lá. Então não tem espaço para Deus entrar. Então, se você ama o mundo, irmão, não tem como o amor de Deus estar em você. Tá? Então, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, né, o mundo tem para todos os gostos, é departamento para todos os gostos. Né? Você gosta de prostituição, de sensualidade, você gosta de fornicação, de lascívia, ele tem o seu departamento. Mas se você gosta de um departamento mais refinado, tem cultura, tem lazer, sabe? Ele também tem esse departamento. Ele também tem departamento da moda, departamento da estética, não é isso? Departamento, né, das coisas do mundo, né, do bom carro, né, dos cosméticos, né, as mulheres gostam mais de cosméticos, né, tal, e assim por diante. Então o mundo tem todos os departamentos para o quê? Para tomar o seu coração. Tomar o seu coração. E a soberba, isso é concupiscência dos olhos. E a soberba da vida, irmão, já, né? Então eu vou ler aqui para vocês. As armas do mundo são a concupiscência da carne, que são as paixões da carne, a concupiscência dos olhos, referem-se aos desejos da alma,
tais como vanglória, prestígio, poder, de que se originam inveja, rivalidade, ódio, maldade, difamação, e também a soberba da vida refere-se à ostentação de riquezas, arrogância, desprezo, superioridade e orgulho. Irmão, tudo isso é fornecido pelo mundo e ocupa o coração do homem. Satanás, então, usa essa arma poderosa para manter sob o seu controle todo esse mundo sistematizado. Você acha que o homem gosta do diabo? Você acha que o homem gosta de estar do lado do maligno? Não, claro que não. Mas como é que ele exerce controle sobre esse mundo? Através disso. Dessas coisas. Concupiscências da carne, concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Todo homem, irmãos, corre atrás do dinheiro. O amor ao dinheiro é que controla esse mundo todo. Alguns poucos falam, não, eu não gosto do dinheiro, mas gosto de outra coisa, também do mundo. Né? Então, homem corre atrás do dinheiro, corre atrás do poder, né? Corre atrás de vanglória e tudo está debaixo do controle de Satanás. Não tem lugar para Deus. Nosso coração é ocupado por essas coisas. Por isso, irmãos, o mundo jaz do maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Dá uma olhada, já que estamos com a 1 João aberta aqui na Bíblia, né? 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jazer é um verbo usado por um cadáver, né? Você não jaz na sua casa, você mora na sua casa, mas um cadáver jaz num caixão. Então, o mundo jaz no maligno. O mundo é um marionete na mão do maligno. Ele que move esse mundo através do quê? Através da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Por isso, irmãos, ele controla o homem pelo amor ao dinheiro e tudo o que esse se proporciona, e amor pelo poder e tudo o que o poder pode dar ao homem. Ele controla as nações. Você pode ver, irmãos, pode ver, na política, os políticos correm atrás do quê? Ou é dinheiro ou poder, não é isso? E o poder para ter dinheiro. Tá? Não sai disso. E por isso está debaixo do mundo, do controle do maligno. Tá? Então, para vencer o maligno, o que nós vamos fazer, irmãos? A palavra. Né? 1 João 2,14. Não é isso? Eu vou ler na parte final. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, como se vence o maligno? A palavra. Por isso, irmãos, nós estamos fazendo o quê, irmãos? A imersão na palavra, transcrição na palavra, anotação da palavra, né? Falamos entre nós a palavra. Falando entre nós, né, a palavra, nós fazemos, habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, ensinando, instruindo e admoestando mutuamente, e nós, né, dormimos ouvindo a palavra, acordamos ouvindo com a palavra. Mas o que nós estamos fazendo? Estamos enchendo o nosso coração da palavra. Essa é a maneira de vencer o maligno. Tá? Então, para vencer o maligno, é a palavra de Deus que permanece em nós. Vamos lá, vamos dar continuidade, né, a leitura de 1 João capítulo 2, versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que, tá, para que, irmãos, pelas nossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O dia, que dia de visitação, irmãos? É o dia em que Deus inspecionará os peregrinos, como um pastor supervisiona o seu rebanho. Irmão, vai ter um dia, para os peregrinos sempre esperam um dia, porque eles não têm pátria, né? Então eles esperam um dia Deus poder visitá-los, finalmente, para eles se sentirem, eles têm uma nação.
eles são parte de um reino, né? Então, esse é o dia da visitação para quem está peregrinando. Como versículos 13, né, até 13 em diante. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, Pedro quer deixar claro aqui, irmãos, que nós que vivemos em outras nações, eu digo os judeus crentes que vivem em outras nações, já que não é pátria deles, não é o reino deles, vamos sonegar impostos, não vamos viver de acordo com as leis dessa nação, porque nós somos de outra nação, não é isso? Irmãos, não é assim. Se você está vivendo aqui na terra, você precisa se sujeitar às instituições terrenas, às instituições humanas. Deus nunca nos falou para a gente, né, não obedecer às instituições humanas. Pelo contrário, se nós vivemos na terra, nós temos que obedecer, né, estar sujeitos a essas instituições. Então, isso também está, né, em Romanos 13. Vamos dar uma olhada lá. Romanos 13, versículo 1. Paulo, então, fala aos romanos, né? Porque muitos desses da igreja romana são judeus que imigraram para lá, né? Aí ele também fala que não é porque você não faz parte, né, do cidadão, você então deixa de cumprir, né, o seu dever como cidadão, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Irmão, não resista sobre, né, a ordenação, né, da autoridade na terra. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Não é só porque vai ser multado, né? Não é só porque vai receber uma infração, é que você cumpre, né, o que é determinado no país. Não, é por dever de consciência. Por esse motivo também pagais impostos, tá? Aqueles que sonegam impostos, pagam imposto, tá bom? Pagais impostos porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Você vai dizer, mas o governo usa mal o nosso dinheiro do imposto. Não, isso não é com você, certo? Eles vão receber, né, se Deus permitiu que eles fossem instituídos ali, autoridades, né, eles cumprem a parte deles, nós cumprimos a nossa, certo? E Deus vai dar a justa paga para quem não agir bem, certo? Portanto, irmãos, nós, enquanto vivemos na terra, hoje, nós temos que cumprir a nossa parte, né,
como cidadão no nosso país. Hoje vivemos em uma democracia, e a democracia preza muito a liberdade de expressão, tá? E cada um tem liberdade de livre expressão. E todos, então, na democracia, têm direito de opinar, têm direito de falar, de dar sua opinião. Todavia, irmãos, nós, além do país, do regime do país, nós temos um Senhor que governa sobre nós. Nós não temos essa liberdade de falar o que queremos, não. Nós temos um Senhor que governa a minha boca, a minha língua, até os meus pensamentos. Não é assim? Então, irmãos, nós, portanto, não devemos usar a liberdade para a malícia, para a maldade. Antes devemos viver como servos de Deus, porque nós temos um Senhor a prestar contas. Sempre tenha em mente, um dia nós vamos todos prestar conta ao nosso Senhor, tá? Então, devemos tratar todos com honra, longe de nós a calúnia ou difamação, porque calúnia e difamação, irmãos, são instrumentos do diabo. Começa pela maldade e termina com difamação, com calúnia, né? Porque não tem outra coisa melhor, né, para ele tentar atacar os filhos de Deus, os filhos do reino. Irmãos, o que eles têm na mão é calúnia e difamação. E nós não vamos entrar nesse mesmo instrumento. Nós não usamos desse mesmo expediente, tá bom? Então, devemos amar os irmãos, ou melhor, né, a irmandade. Eu estou já no versículo 17, tá? 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Temer a Deus, pois é ele a quem devemos obedecer, honrar ao rei, ou seja, honrar a autoridade instituída. Irmãos, como é importante a gente aprender a lição de submissão a uma autoridade. Deus nunca abençoou um rebelde, nunca abençoou um que vá contra a autoridade instituída, né? Então, irmão, mesmo na política, você tem suas opiniões políticas, mas, irmãos, nós nunca devemos desonrar uma autoridade. Por pior que você ache que ele está exercendo o seu cargo, mas, irmãos, nós podemos ter opiniões contrárias. Podemos ter opiniões contrárias, mas nós nunca podemos desonrar. Os irmãos entenderam? É diferente. Não quer dizer que eu tenho que concordar com ele. Não, eu posso não concordar, mas eu não devo desonrar, porque ele está, né, não é só essa pessoa. Essa pessoa está investida de uma autoridade. Eu tenho que honrar essa autoridade. Então, esse espírito, irmão, de rebelião, de rebeldia, vem de Satanás. Não vem de Deus. Tá? Então, nós nunca podemos entrar nessa, tá? Sempre honrar. Então, eu posso falar, não estava no meu script, mas me deu o sentimento de falar um pouco sobre como Davi agiu com relação a Saul. Posso falar um pouquinho disso? Acho que para nossos jovens, acho que é uma boa ilustração, tá? Vocês sabem que em 1 Samuel 15, Saul foi instituído como rei, né, sobre Israel. 1 Samuel 15. Versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Vocês entenderam? Até a instituição de um rei sobre Israel, a instituição de um rei sobre o povo de Deus, esse rei tem que seguir que direção? Ele tem que seguir a palavra do Senhor, porque no meio do povo de Deus é Deus quem governa. Então, ainda que Deus institua autoridade entre nós, irmãos, essa autoridade tem que estar atenta à palavra do Senhor. Não é porque agora ele tem
ele está numa posição de poder, uma situação de autoridade, ele pode falar o que quer, fazer o que quer. Não, ele tem que atentar à palavra do Senhor. Porque na igreja, entre o povo de Deus, irmãos, é Deus quem governa. Tá? Bom, aí, irmãos, infelizmente, esse que... qual é? Olha o versículo 2. Logo depois que foi ungido o rei, o versículo 2, Deus deu a atribuição principal para Saul, né? A sua responsabilidade principal era o quê? Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia ao Egito. Vai, pois, veja, essa ordem de Deus para Saul, vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos, jumentos, né? Irmãos, Amaleque representa a carne. A carne não se aproveita para nada. Não adianta aperfeiçoar-se na sua carne. A carne é para ser destruída. Irmãos, o Espírito é que nos deve guiar para viver pelo Espírito. Então, não poupe a carne. Não poupe a carne. A sua carne tem um lado bom. Tem um lado mal que talvez você queira destruir, mas o lado bom, né, aquela bondade natural, aquele amor natural, irmãos, Deus também não quer. Vocês entenderam? Tudo isso aqui tem sentido espiritual. Aí o que Saul fez? Saul foi lá realmente, né, lutou contra os amalequitas. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fonte do Egito, tomou vivo a Agag, rei dos Amaleques, não matou o rei. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e também pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Irmãos, Saul, ele achou que a sua opinião boa pode ajudar Deus. Quem sabe o rei Agag pode ser útil amanhã pela sua inteligência, a capacidade, pode ser um bom conselheiro do rei. Então ele conservou vivo o rei, e também o melhor das ovelhas, o melhor, né, dos animais gordos, porque pode ser a riqueza da nação de Israel, também pode né, servir de sacrifício para o Senhor. Olha essas opiniões boas que você tem na carne boa. E ele não matou, ele não destruiu. Tá? Aí o que o Senhor falou no versículo 10? Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou a minha palavra. Irmãos, a igreja é para executar a palavra do Senhor. Não vai pela sua maneira de pensar, não vai pelas suas opiniões e o que você acha o que é melhor. Obedeça a palavra do Senhor, né? Então Samuel se entristeceu e toda a noite clamou ao Senhor. Irmãos, aí o que aconteceu? O Senhor, versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Ele preservou o melhor do rebanho para holocausto e sacrifício. Será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifícios do que em que obedeça a sua palavra? Certo? Quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Deus prefere que você obedeça a sua palavra. Não tem opinião sobre a sua palavra. Ele falou A, é A.
Vamos obedecer? Versículo 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Aqui não fala rejeitaste o Senhor, rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Então Saul, logo que foi entronizado rei, ungido rei, e logo já foi destituído por Deus, por causa de não obedecer a palavra do Senhor. Olha que situação triste. Por isso, irmãos, se nós queremos ser cidadão do rei, se nós queremos, irmãos, cooperar com o estabelecimento do reino, nós temos que observar uma coisa, irmão, obedecer a palavra. Ouvir atentamente a palavra e obedecer a palavra, sem tirar uma vírgula, sem tirar um tio, né? E o Senhor vai fazer a sua vontade por meio de nós. Aí então o Senhor levanta outro para ser rei. Ele levanta a Davi, tá? Então, capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Aí ele foi, né? Aí ele foi na casa de Jessé e veio o primeiro filho, né? Aí o Senhor bonitão, né? Um filho bonitão, alto, né? Tal. E o Senhor falou para Samuel, não, versículo 7, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, ele devia ser alto, né? Porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o homem vê o coração. Aí veio passar outros seus filhos, e versículo 10, né? Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Aí Jessé, ele nem se deu ao luxo de chamar o seu filho mais novo, porque achava que esse, entre os meus filhos, ele é o mais feinho, né? Não, talvez os melhores dali, ó, tal, né? Realmente deve ser um adolescente ignorante, né? Não sabe de nada, né? Tal. Aí faltava mais um moço, versículo 11, que está apacentando as ovelhas. Os outros não estavam apacentando ovelhas. Davi estava apacentando as ovelhas. Irmãos, ele não tinha tempo para essas coisas, para as vaidades. Ele estava ali trabalhando, apacentando, né? Então disse, manda chamar, né? Aí versículo 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era bonito também, viu? Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, é muito interessante, quando Deus unge alguém, irmãos, o Espírito se apossa, né? Então, graças ao Senhor, irmãos, isso não é uma coisa que o homem pode fazer, tá? Aí o que aconteceu? Daí para frente, Saul, sabendo que Davi foi ungido, Saul buscava matar a Davi, buscou matar Davi, né? Eu não tenho muito tempo aqui, eu não quero, né, eu estar fora do script, né? Mas isso aqui é mais para vocês entenderem, né? Davi teve que fugir de Saul, está no capítulo 21, né, versículo 10, vou ler só um versículo aqui, né? É isso, né? Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, foi a Aquis, rei de Gate. Ele teve que fugir porque Saul procurava matá-lo. Então, no meio dessa situação, olha no capítulo 24 de 1 Samuel. Davi teve oportunidade de matar Saul. Saul fez de tudo para tirar sua vida, mas quando Davi teve a oportunidade, ele não fez, não matou, tá? Capítulo 24, versículo 3 a 6. Chegou a uns currais de ovelhas, no caminho onde havia uma caverna, entrou nela Saul para aliviar o ventre.
Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Quer dizer, Davi e os seus homens estavam no interior da caverna e Saul entrou nessa caverna para se aliviar, né? Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Ainda que o Senhor tenha o rejeitado, ele foi uma vez ungido, né, pelo Senhor. Davi sempre vai honrar o que foi ungido pelo Senhor. Irmão, a mesma coisa, sabe? Então, no coração nosso nunca pode ter qualquer rebeldia contra um que foi ungido, né, pelo Senhor. Capítulo 26, versículo 7, outra oportunidade. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, a sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixa-me, pois agora, né? Abisai deve ter dito: acho que da última vez você não teve coragem de matar, deixa que eu vou lá matar, né? Então, nas mãos, deixa-me, pois agora, encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe não será preciso o segundo. Tenho certeza que um golpe eu mato ele, né? Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Tá? Aí, versículo 11: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. Irmãos, essa lição nos ensina, irmãos, alguém que foi ungido pelo Senhor, ainda que está fazendo mal, fazendo tudo do pior, não é isso? Para ir até contra a administração do Senhor, mas deixa o Senhor lidar com ele. Você não estenda a mão contra ele, certo? Você continua, irmãos, na sua. Não sei se seus irmãos entendem. Você não seja você para estender a mão contra, né, um que foi autoridade diante do Senhor. Portanto, irmãos, o Senhor não gosta que você tenha qualquer atitude de rebeldia. Por isso, graças ao Senhor, irmãos, o Senhor se juntou a nós, tanto os adolescentes, tanto os jovens como capitães de tropas. Agora tem os intendentes que dá suprimento, né, o suporte necessário para essas companhias, né? E agora, irmãos, temos tantos valentes de Davi que estão ajudando na obra do Senhor, né? Irmãos, essa é uma lição que eu quero ensinar para todos vocês. Vamos, irmãos, nunca levantar a mão contra um ungido de Deus, nunca levantar a mão contra a autoridade, ainda que ele está fazendo mal para o Senhor. Não seja você quem levante a mão, deixa o Senhor lidar com a situação, né? Você sempre tem um coração, nunca de rebeldia, nunca de, né, rebelião, tá bom? Então vamos continuar, vamos lá para o versículo 18. Senhor Jesus. Versículo 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Irmãos, aqui fala com relação aos servos, aos judeus crentes que estão em nações gentílicas e que têm a posição de servos.
os servos devem ser submissos ao Senhor, ainda que tenha um chefe, ainda que tenha um senhor injusto, alguém que maltrate. Irmãos, continuar o mesmo princípio. Se eu estou na posição de submissão, eu me submeto, né? E não quer dizer, irmãos, isso não quer dizer que eu concorde com todas as suas injustiças praticadas contra mim, mas, irmãos, o Senhor sabe te dar livramento. Não seja você o que fique sempre reivindicando, né? Então, tenha uma posição de servo. Sabe por que isso, irmãos? Por que isso? Isso, na verdade, diz respeito ao próprio Senhor Jesus. Você sabia que o nosso Senhor Jesus, ele veio à terra e assumiu a posição de um servo, voluntariamente? Não está isso em Filipenses 2? Está ou não está? Por isso, irmão, nós todos da igreja, nós devemos assumir essa mesma postura do Senhor, né? Filipenses 2, versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele não se aferrou à posição de Deus. O que ele fez? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O nosso Senhor Jesus veio aqui na terra, ele voluntariamente assumiu a forma de servo. Irmãos, essa atitude envergonha a Satanás. Porque Satanás, quando era um anjo criado por Deus, ainda na esfera positiva, ele foi capacitado com toda a sabedoria e formosura. E ele queria ser o grande. Ele queria subir e ser igual a Deus. E o nosso Senhor, que era Deus, Jesus, que era Deus, ele não se apegou à posição de Deus, ele quis assumir a forma de servo. E o servo, irmãos, não tem nenhum direito de reivindicação. Porque servo naquele tempo aqui, esse termo aqui, era escravo. Escravo. Um escravo no tempo do Império Romano não tem liberdade, não tem direito a nada. Não tem direito a nada. Quem tem direito sobre ele é o seu Senhor. E o nosso Senhor Jesus, ele assumiu a posição desse servo. Certo ou não? Ele veio aqui na terra, irmãos, vamos continuar. Versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele nunca reclamou que Deus o permitiu ser injuriado e maltratado, esbofeteado, agredido, não é isso? E morrer da pior forma, a morte da cruz. Irmãos, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, certo? Então, irmãos, todos nós, irmãos, devemos tomar essa atitude. Estamos aqui na terra, irmãos, é para ser servo. Eu sou servo dos irmãos, eu sou servo das pessoas que estão na rua, eu sou servo do Senhor, né? A minha postura de servo, eu não reivindico reconhecimento. Vocês não sabem que eu fico no sol, ainda sol de Cuiabá, não é isso? Fico no sol de 40 graus, quase 50 graus, não é isso? E vocês ficam aqui dentro do escritório, no ar-condicionado, eu estou ali pregando evangelho, né? Eu quero reconhecimento. Irmão, um servo não busca reconhecimento. Um servo não tem 13º salário. Um servo não tem férias. Né? Um servo não tem hora extra. Um servo é servo, né? Só sabe servir ao Senhor. Irmãos, por isso que o nosso Senhor Jesus, em Isaías 53, descreve bem, né? Esse servo. Isaías 53, versículo 2. Deus poderia pelo menos dar para ele uma aparência, né? Melhor. Mas ele veio com não tinha nenhuma aparência.
boa, né? Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, né? E que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, né? E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, né? Em versículo 2 ele fala, ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Mas nenhuma. Podia pelo menos o nariz dele é bonito, né? Mas nenhuma beleza. E Deus não lhe equipou com nenhuma beleza física. Mas porque ele veio disposto a servir como um servo. Ele não quer que ninguém o exalte. Né, tal. Ó Senhor Jesus, ele foi, né, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, ele foi preso, traído e preso como um malfeitor, Marcos 14, 65, dá uma olhada, Evangelho de Marcos, 14, 65. Puseram-se alguns a cuspir nele, acredita? O Deus que se tornou homem, cuspiram nele, e a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe murros, e a dizer-lhe, profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. Bofetadas. Sabe o que é bofetada de um guarda? É delicado, né? Os guardas, não é isso? Bofetada, uma mão na orelha, que você fica surdo e você desmaia, né? Então, Jesus sofreu tudo isso. Ele veio disposto a tudo isso. Ele é servo, né? Ó Senhor Jesus. Então, os 4 seres viventes que nós vimos em Ezequiel 1, tá? Eles tinham 4 rostos. Quais 4 rostos? O primeiro rosto é o rosto de homem. À direita tem o rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E por trás, tinha o rosto de águia. E rosto de homem, porque é o homem que vai executar o propósito de Deus. Deus assim determinou. E o rosto de águia, de leão, ele veio a ser o rei do reino dos céus. Deus quer estabelecer o reino aqui na terra e entregar para ele. E como águia, ele veio como Deus. Ele está acima de tudo, né? Ele tem uma vida superior a todos. Mas como boi, ele veio para quê? Para servir. Para servir a nós. Graças a Deus, irmãos. E ele, né? E o boi é um animal, irmãos, que não reivindica salário para si, nem recebe salário, não é isso? Não tem férias, horas extras, né? Única coisa que o boi sabe fazer é servir o seu possuidor. Você nunca viu um boi se revoltar contra o seu possuidor. Um cavalo às vezes revolta contra o seu montador, né? Um burro, um jumento empaca, né? Mas um boi não. Um boi sempre vai servir o seu dono, o seu possuidor, né? No entanto, irmãos, o boi não recebe salário, não recebe nada, mas, irmão, não pode faltar alimento para boi. Estou certo ou não? A única coisa que tem que dar para ele poder servir, é para ele comer. Tá? Por isso, em 1 Coríntios 9:9, o que Paulo fala? 1 Coríntios 9:9. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Tá bom, você não dá salário, você não dá 13º para ele, você não dá hora extra para ele, né?
ele não reivindica nada, mas não pode faltar o trigo. Não pode faltar comida. Ele tem que ter comida. Sem comida ele não serve, tá? E 1 Coríntios, aí o que o Paulo fala assim? Acaso é com bois que Deus se preocupa? Não é com bois, não. com os que estão servindo aqui, né? Aí 1 Timóteo 9. 1 Timóteo 9. Não, perdão. Não pode ser 9, né? Onde estou? Aqui no 5:18. 5:18. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Irmãos, graças a Deus, nós temos entre nós os colportores. Pregam o Evangelho, e Paulo fala, quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Só que a maneira passada, né, que os homens tinham, né, era de remunerar, né, os que servem ao Senhor. Nós também fizemos isso no passado, remunerar. Mas, irmãos, esse princípio não é legal. Por quê? Porque quem é assalariado, acaba sempre, né, ouvindo, né, ou devendo satisfação a quem paga salário. Tá? E nós somos servos de Deus. Tá? Nós servimos aos homens, mas como servos de Deus. Então Deus é que tem que nos alimentar. Então, graças a Deus, irmão, por isso que eu digo, colportagem veio de Deus. Colportagem veio de Deus. Tanto que veio de Deus, irmão, os colportores, eles não fazem colportagem por dinheiro. Não fazem colportagem de dinheiro. Por quê? Porque quando fazem colportagem por dinheiro, sem intenção, a motivação de dinheiro, não funciona a colportagem. Mas quando eles fazem por obediência à palavra, eles fazem por amor ao Senhor, amor às pessoas, aí funciona. E quando funciona, nossos colportores vivem do próprio Evangelho. E ninguém é o dono dele, ninguém é o patrão dele que paga o salário, não. Né? Eles vivem do próprio Evangelho. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Tá? Então não podem, né, eles não podem deixar de comer, só não comem muito, mas fica gordo, tá? Não olha para aquela ala ali, ó, todo mundo tá barrigudo ali, tá? Então, tá comendo muito, viu? Vocês estão comendo muito. Né, Carlinhos? Nós comemos muito ontem, né? Vamos diminuir um pouco a comida, viu? Tá, comemos muito. Então, irmãos, comida não pode faltar, mas não exagere, tá? Bom, vamos continuar. O Senhor cuida do nosso sustento, né? E por isso que o Senhor Jesus ensinou em Mateus 6, 32 a 34, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus nunca vai nos deixar faltar a nossa necessidade. Se nós somos servos do Senhor, Ele é o nosso Senhor. Salmo 127. Salmo 127. Eu tenho encorajado os irmãos que estão na faixa etária de valente de Davi. Muitos deles estão numa faixa etária e que estão sendo muito bem sucedidos na sua empresa em que trabalha ou nos seus negócios, numa faixa etária em pleno desenvolvimento profissional. E eles são muito exigidos nas suas empresas, nos seus negócios, né? Então, ao mesmo tempo que eles prosperam na sua vida profissional, também são mais exigidos em horas trabalhadas. Então, eles não têm muito tempo. O único tempo que eles têm é na sua vida profissional e atender a sua família.
Não tem tempo para o Senhor. Tá? Então, graças ao Senhor, irmãos, nós não podemos deixar que esses irmãos tão preciosos, né, não tenham tempo para o Senhor. O mundo está conseguindo fazer o que ele queria, ocupar os nossos irmãos, nossos valentes de Davi. E o Senhor quer tirá-los dessa situação. Mas não é fazer com que eles deixem de trabalhar. Não. Eles vão continuar trabalhando. E o Senhor vai poder abençoá-los. De que maneira, irmãos? De que maneira? Olha, vários desses irmãos aqui estavam totalmente ocupados pelo tempo. Não tinham tempo para o Senhor. Mas quando o Senhor tocou-lhes o coração, eles que achavam impossível de dividir o tempo deles para o Senhor, impossível dividir o tempo, mas eles passaram a, peraí, eu vou pedir para o Senhor, já que o Senhor está me incomodando, eu vou passar a acompanhar um pouco mais a palavra. Irmãos, tudo começa pela palavra. Quando eles começam a se acercar da palavra, ficar mais perto da palavra, acompanhar mais a palavra, irmãos, eles foram vendo que o Senhor vai fazer um milagre na vida deles. Eles dão um pouquinho de tempo para acompanhar a palavra, e esse tempo não lhes faltou na sua vida profissional. E pelo contrário, quanto mais eles dedicam ao Senhor a palavra, mais o Senhor vai fazendo milagre na vida deles, vai fazendo com que as coisas prosperem na vida deles. Então, é assim, irmãos, que pouco a pouco eles vão vendo que o Senhor, na verdade, quer o coração. Se eles têm um coração de começar a dedicar ao Senhor, o Senhor cuida do negócio deles. Eles não precisam deixar o negócio, não precisam deixar a sua vida profissional. Mas se ele, no meio de tanta ocupação, resolverem fazer esse desafio ao Senhor também, começar a acompanhar de perto a palavra, irmão, vários deles em São Paulo, eu sou testemunha, irmãos, vários deles em São Paulo, hoje eles estão tão úteis na obra do Senhor. Não só eles dão um pouco de tempo para o Senhor, hoje eles estão, por exemplo, essa ida para a África. São eles, vários desses, estão coordenando a Conferência África do Sul. Esses que não tinham nenhum tempo para fazer isso, hoje eles são os principais coordenadores dessa conferência em África do Sul. Por isso, irmãos, tudo começa com o seu coração. Se você fala, eu vou dar o tempo, e principalmente acompanhar a palavra. O resto, se você deixar a palavra trabalhar no seu coração, a palavra vai fazer o resto. Então, esse versículo 127 é um presente para esses que eu estou falando, tá? Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Sabe, você não tem tempo para o Senhor, por quê? Porque você levanta de madrugada, você dorme tarde, você tem que trabalhar muito para a prosperidade vir, e você tem que ganhar dinheiro penosamente, né, com o suor do seu rosto, você está trabalhando, por isso que você acha que não tem tempo para o Senhor. Mas o dia que você resolver dar o tempo para o Senhor vai dar para você enquanto você dorme. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que glória há se pecamos, se somos esbofeteados porque nós pecamos e suportamos com paciência, isso não tem. Se você sofre, né, por erro seu, não tem nenhuma graça, né, diante do Senhor. Evidentemente, não se trata de suportar as consequências do pecado, e sim por praticar o bem. Então, o que fazer, irmãos, é seguir o modelo do Senhor. Vamos continuar a leitura, versículo 21. Versículo 21. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se totalmente àquele que julga retamente. Irmãos, nós podemos seguir os mesmos passos de Cristo,
Porque hoje nós temos a mesma vida que fez Cristo suportar tamanho sofrimento por nós e sem ter cometido nenhum pecado, né, sequer achou dolo em sua boca. Conforme nós lemos em Isaías 53, ele foi oprimido e humilhado, ele não abriu a sua boca, né? Como o cordeiro foi levado ao matadouro, ele ficou calado o tempo todo, né? Foi cortado da terra dos vivos e por causa da nossa transgressão. Quando ele foi ultrajado, não revidava com o traje, né? Então nós devemos aprender, irmãos, a não revidar na mesma moeda aos nossos transgressores. Romanos 12. Romanos 12, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Irmão Dong nunca devolveu na mesma moeda quando ele foi maltratado, quando ele foi ultrajado, quando foi caluniado. Irmãos, nós não devolvemos na mesma moeda porque nós não usamos as mesmas armas das trevas. O Senhor, porque nós confiamos no Senhor que julga retamente. Nós temos o Senhor que julga, certo? Em 1 Tessalonicenses 5,15, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Vamos sempre seguir o caminho de nosso Senhor Jesus. Mas isso não quer dizer, irmãos, que nós não tomemos providências para que a obra do Senhor não seja prejudicada. Isso não tem nada a ver. Vocês entenderam? Não, nós não precisamos, se alguém, né, me xinga com palavrão, eu vou devolver um palavrão. Não, eu não vou devolver na mesma moeda. Mas isso não quer dizer que a gente não tome providência naquilo que é necessário tomar. Tá? Quando aqui diz, Jesus confiava em Deus que julga retamente, a nossa atitude deve ser esta. Paulo, ao ser martirizado, foi abandonado por todos da Ásia, né, que ele cuidou por 3 anos. Noite e dia não cessou de admoestar com lágrimas a cada um. Isso está em Atos 19, 10, 20 e 31 e 2 Timóteo 1,15. Todos da Ásia abandonaram ele no ano 67. Mesmo assim, irmãos, ele sabia que ele havia cumprido o seu dever. 2 Timóteo 4, dá uma olhada. 2 Timóteo 4, irmão, essa deve ser a nossa atitude. A gente faz a nossa parte, não é isso? Cada um faz a sua parte, sendo fiel ao Senhor e confiar no Senhor que julga retamente. No capítulo 4, versículo 6, Paulo diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quer dizer, mesmo que todos os da Ásia abandonaram ele, ele dedicou noite e dia, sabe, a cada um deles com lágrimas, e abandonaram ele. Ele falou, o que eu vou fazer, certo? O Senhor sabe julgar retamente. Quanto a mim, graças a Deus, o Senhor me reservou uma coroa da justiça. Irmãos, essa deve ser sempre a nossa atitude. Não é porque os irmãos nos tratam bem, nos tratam mal, nós somos fiéis, é ao Senhor. Ao Senhor nós devemos, irmãos, todo o nosso serviço. Então, vamos lá, vamos continuar. Eu preciso terminar aqui, né? Versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Irmão, e aquele que é pendurado no madeiro, Deuteronômio 21, versículo 23 diz, é maldito de Deus. Então, Cristo se fez maldição, irmãos, para que nós pudéssemos receber a bênção.
Qual foi a maior bênção? Que a maldição que Cristo tomou na cruz, Deus nos deu a bênção. Qual foi? Gálatas 3, dá uma olhada em Gálatas 3, 13 e 14. Graças a Deus, né? Ó Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. 3,14, né? Versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele... Onde estou? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, se Jesus dissesse, desistisse de ir para a cruz, eu não vou me tornar maldito por esses homens, não. Eu não vou para a cruz, não. Irmão, nós não teríamos recebido a bênção de Abraão. Não teríamos recebido o Espírito prometido. Graças a Deus, ele assumiu a forma de um servo, disposto a nos servir, né? Vamos lá, versículo 24. Terminando aqui, tá? Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Irmãos, graças a Deus, Deus criou o homem para receber a sua vida, a fim de cuidar do homem através da governança pela vida. Por isso ele colocou, eu falei ontem, ele colocou a árvore da vida no meio do jardim, para que o homem pudesse receber essa vida. Irmão, essa vida governaria o homem, não é isso? E o homem não lhe faltaria nada, 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 nada. Mas o homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês ouviram a história ontem, né? E no fim, irmãos, a morte passou a reinar entre os homens, e tudo que inimigo tem a oferecer ao homem é esse mundo com as suas concupiscências, né? E infelizmente o que esse mundo oferece ao homem está descrito no livro de Eclesiastes, que o Salomão disse o quê? É vaidade de vaidades. Essa vida, irmãos, é só feita de vaidades. Esse mundo não te oferece nada mais do que canseira, do que fadiga, né, debaixo do sol. Irmão, tudo é vaidade, porque Salomão, se você falar, tem algum prazer que eu não desfrutei, eu não sou rico, eu queria ser milionário. Irmãos, Salomão desfrutou de tudo. Mesmo ter desfrutado de tudo, ele falou, essa vida é vaidade de vaidade. Tudo é vaidade debaixo do sol. Por isso, irmãos, quando Deus quis governar o homem pela sua vida, ele queria satisfazer o homem nas suas três partes. O corpo é fácil, ele dá comida para o homem. Mas, irmãos, o mais difícil é satisfazer a nossa alma. Por isso, irmãos, quando o homem caiu no mundo, né, no reino de Satanás, irmãos, ele não tinha nenhuma esperança, ele estava enredado nessa ciranda de ilusões terrenas que não satisfazem o homem. O dinheiro não satisfaz o homem, o poder não satisfaz o homem, o conforto, os prazeres da carne, os prazeres da alma não satisfazem o homem, nada satisfaz a alma do homem. Irmão, por isso que o Senhor enviou Jesus a pregar o evangelho do reino. Somente o reino de Deus em vida é que satisfaz verdadeiramente o homem. A palavra de Deus, irmãos, é capaz de satisfazer o homem. Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso, irmãos, o homem longe de Deus, longe da vida de Deus, Mateus 9, Jesus veio aqui na terra e encontrou o quê? As multidões aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor. Esse mundo não consegue apacentar a alma do homem. Mas, irmãos, sem o cuidado de Deus, sem o cuidado pela vida de Deus,
A alma do homem é a parte que mais sofre. Pensa bem, o que está sobre nossos ombros? Quando fala os ombros, não são ombros físicos, ombros da nossa alma. O que está sobre nossos ombros? A luta pela sobrevivência, ou não é? O sustento cria uma ansiedade tão grande entre nós. Por isso que Jesus disse, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber e vestir. Porque, irmãos, o sustento já dá uma carga enorme sobre nós, é ou não é? Ó Senhor Jesus. E nós temos todas as pressões psicológicas de alcançar sucesso. Isso é mais um sofrimento, é ou não é? Todos nós estamos lutando aqui para alcançar sucesso. Então, são pressões, né? Alcançar prosperidade e também as responsabilidades sociais, pagar imposto, as responsabilidades familiares, criar filhos, dar comida para os filhos, uma boa escola, saúde para os filhos, irmãos. Isso cria, né, uma responsabilidade tão grande que faz o homem sucumbir e viver em um mundo de incertezas, de insegurança, de angústias, ansiedade e também até de depressão. É ou não é verdade? Nós estamos como ovelhas sem pastor. Mas graças a Deus, irmãos, agora nós nos convertemos ao pastor das ovelhas. Ele é o pastor e bispo da nossa alma. Ele verdadeiramente sabe cuidar da nossa alma. Por isso, irmãos, fomos regenerados mediante a semente incorruptível, mediante a palavra de Deus que é viva e permanente. Não queremos mais voltar para aquela vida efêmera de vaidades em que o homem não passa de erva. Eu estou falando já de 1 Pedro, tá? Versículos 23, 24 e 25, né? A vida do homem, irmãos, é como uma erva. E a sua glória, prosperidade, tudo que ele alcança é a flor da erva. E a vida humana é curta, a erva morre, não é isso? E quando a erva morre, a flor cai. Então, irmão, nada levamos desse mundo. Tudo é muito efêmero, tudo é muito temporal. Irmãos, vamos viver porque o que realmente é permanente. Por isso, que é que satisfaz a minha alma? A palavra do Senhor, versículo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Irmãos, a palavra consegue me suprir. E essa satisfação que eu vou ter pelo suprimento da palavra do Senhor, essa satisfação também é eterna. Eterna. Por isso ele diz, que é essa palavra? Ora, esta é a palavra que vós sois evangelizada. Em outras palavras, é a palavra profética. É a palavra de toda semana, de todos os dias, irmãos, é que satisfaz a você. Você acredita nisso? Se você não investir nisso, você vai continua vivendo no mundo de ansiedades, de angústia, de incerteza, de insegurança e, por fim, de depressão. Síndrome de pânico. Irmão, vamos sair disso. Imersão da palavra, né? Vamos sair para pregar o evangelho, fazer o vem e ver, fazer essa palavra circular entre nós. Irmãos, isso vai nos tirar da depressão, vai nos tirar da angústia, tirar-nos da ansiedade, e a nossa alma será apacentada. E o Senhor não vai deixar faltar prato na sua mesa, não vai faltar comida na sua casa. Ele cuida de você. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Hoje nós tivemos a casa de adolescentes ali na Gorete. Fizemos a inspiração da vida com eles. Ensinamos a importância de invocar o nome do Senhor. Fizemos imersão afinada, na imersão Kids. E também tivemos um V&V com 7 convidados. Conforme a gente foi fazendo os gritos de guerra, os adolescentes e as crianças que estavam do lado começaram a chegar. Então, foi uma experiência muito rica e realmente é só seguir a palavra que está sendo falada e executar ela com simplicidade, né?
Graças ao Senhor por mais uma inauguração de casa de adolescentes. Amém. Estamos aqui em Cadeado, passamos o encargo da imersão para eles, agora estão fazendo imersão refinada na palavra profética. É algo novo aqui para eles, né? Mas eles estão desfrutando muito, estão ganhando mesmo da palavra, repetindo, enfatizando, proclamando a palavra profética, recebendo isso para dentro deles. Uma alegria estar aqui em Cadeado, partilhamos com eles encargo, eles são parte desse milagre da Aurora, parte desse grupo que vai trazer o Senhor de volta, eles estão juntos desfrutando da palavra. Graças ao Senhor. Foi além da nossa expectativa, né? Eles estão ali fazendo imersão, pegaram muito rápido o sentimento, já estão repetindo, enfatizando, compartilhando uns com os outros. E o sentimento muito gostoso mesmo de estar aqui com eles. Realmente não há dificuldade. A palavra profética entra em qualquer lugar e faz a obra. Amém. A casa de adolescentes o Senhor deu para a África. E tem vários adolescentes com um coração muito simples de desfrutar da palavra, eles entram realmente com muita facilidade. Então queremos que aqui, por meio do VNV, por meio de continuar partilhando o Senhor vai avançar muito e multiplicar.